Realizada pela plataforma Acordo Online, o patamar crescente dos juros é a segunda maior causa para os brasileiros não quitarem as dívidas, ficando atrás somente do desemprego. Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Então, Juliana, quais são os impactos, dos juros nos orçamentos das famílias? Bom dia. Bom dia, Renata, para você, para todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Os impactos são muitos, Os altos juros aí aumentam o custo de crédito, encarecem o custo de vida e também aumentam o endividamento, Isso contribui muito para a desigualdade econômica e social, das famílias. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, não cair no golpe aí dos juros altos, não se enrolar nesse problema, eu conversei com o Renato Chaves, economista, que trouxe algumas dicas sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Renato Chaves, economista, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Os altos juros, são a segunda maior causa aí para que os brasileiros não consigam quitar as dívidas, de acordo com um levantamento recente. Por que isso acontece? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, realmente, o valor que os juros acarreta de uma dívida, ou seja, o quanto que se paga da dívida, dos juros da dívida, realmente prejudica bastante a capacidade de pagamento de qualquer entidade econômica de pagar, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Só que o problema na realidade é inverso quando a gente fala do porquê que a taxa de juro é tão alta no Brasil. E esse é o principal problema. Então, se a gente discernir o quanto que é pago de juros efetivamente do porquê que a taxa é alta, fica mais fácil de entender o problema, O primeiro passo para tentar solucionar um problema é tentar entendê-lo corretamente. No Brasil, a gente tem as maiores taxas de juros do mundo, O famoso rotativo do cartão de crédito do Brasil é uma coisa absurdamente alta. Enquanto que, no mesmo pé, a gente tem também algumas das taxas de juros reais mais baixas do mundo, quando a gente pega taxas de juros subsidiadas para linhas de crédito específicas, via de regra, vinhas do governo. Então, você tem, por exemplo, um bom exemplo aqui no Nordeste, o FNE, que é praticado pelo Banco Nordeste, que também é taxa baixíssima porque é subsidiado. Então, apesar de sim ser esse o problema, quando a gente fala de valor bruto, a taxa em si é muito alta por causa de outros problemas, porque juro, na realidade, é apenas uma remuneração por risco, é o que a gente chama de custo do dinheiro, preço do dinheiro, se quiser colocar dessa forma. E preço é função, muitas vezes, de oferta e demanda, só que no caso dos juros tem outros fatores, como, por exemplo, risco jurídico para reaver o que foi emprestado, como é que você calcula a capacidade de pagamento da pessoa ou da entidade a qual se está emprestando, e como que a parte jurídica do país, ela te dá amparo quando você quer emprestar. Isso tudo aqui no Brasil é bem complicado, tá? Renato, e como é que a gente faz para evitar cair nessa armadilha dos juros, quando a gente realiza compras? Como é que a gente faz para evitar esse problema? O primeiro passo é identificar quando há uma compra por impulso. E essa compra por impulso, falar assim é fácil, só que é um caso diferente para cada pessoa. Quando você é um negócio e você compra uma máquina, você espera que aquela máquina meio que se pague, Ela vai gerar uma receita, ela pode se pagar. Isso muitas vezes não é verdade em juros sobre consumo. Então, por que o juro do cartão de crédito é tão alto, como eu já mencionei? Porque ele é um juro que ele não necessariamente dá um retorno logo após. Uma pessoa se endivida para comprar, um exemplo aqui, uma televisão que talvez deixe a pessoa até mais improdutiva, deixa ela trabalhando menos por algum motivo. Não que essa pessoa não tenha de descansar, não é isso que eu estou dizendo. Só que como são juros que não têm um destino certo, ou seja, você está pegando o juro para comprar uma máquina que vai fazer uma coisa específica, é um dinheiro que fica disponível à torta direito para qualquer pessoa pegar, então o risco desse dinheiro, portanto os juros, também tem que ser maior. O quão maior depende do mercado, como eu já comentei, o mercado brasileiro nesse ponto não é bom. Então, o primeiro passo, respondendo diretamente a sua pergunta, é não comprar por impulso, perguntar se você realmente precisa daquilo. Segundo, quantas parcelas serão, porque juro normalmente é por causa de financiamento se paga em parcelas. Se você tem certeza que sua renda continuará no patamar que vai passar. E terceiro, se aquela parcela não vai comprometer uma parte muito grande da sua renda, porque lembre-se que por mau costume, muita gente parcela muita coisa, então as parcelas elas se adicionam. Não é porque você parcela em uma coisa que você vai se dar bem, você pode parcelar pequenininho um monte de coisa e se dar mal do mesmo jeito. Renato, então, basicamente, o que a gente pode fazer para evitar esses problemas seria a organização financeira, Primeiro passo sempre é a organização financeira, algum orçamento doméstico para ter noção de para onde seu dinheiro está indo. Segundo, é realmente se perguntar se você precisa daquilo.
Terceiro, você pode se perguntar se você não pode esperar um pouco mais para conseguir aquilo, ou passar em menos vezes, para poder, apesar de comprometer uma parcela maior da renda mensal, pelo menos se livrar o mais rápido possível da dívida, portanto pagar menos juros quando for a situação de juros. E terceiro é fazer de tudo para fugir dos juros maiores, como o do cartão de crédito. Se você tiver com problema já com esse juro grande, uma boa alternativa seria procurar parcelamentos a juros menores. Existe um mercado de dívidas no Brasil. Você pode renegociar sua dívida com sua instituição financeira ou fazer uma portabilidade para uma outra dívida mais barata. Outras instituições compram sua dívida a juros mais baratos, com melhores condições de pagamento. Isso também é uma saída para quem já está endividado. Perfeito. Renato, muito obrigada por conversar com a gente. Por nada, bom dia a todos. É isso, Renata, a gente ouviu agora, né, uma entrevista com o Renato Chaves, economista, falando um pouquinho para a gente, né, como é que a gente consegue se organizar, né, para evitar os juros altos, né, com relação às compras, o endividamento, com o custo de crédito também. Como o Renato trouxe aí para a gente, a organização financeira aí é a principal questão que vai evitar, né, com que esses juros realmente sejam aplicados nas nossas compras, mas também a organização é fundamental, mas também a questão da compra aí por impulso, que é algo que também influencia muito para que a gente faça, preencha aí, né, o valor que é disponibilizado nos nossos cartões de crédito, por exemplo. Então, tentar se organizar aí para evitar os juros altos com relação aí às nossas compras e às nossas dívidas. Renata, eu volto com você. Juliana, 9 horas e 50 minutos.